Quando a transfusão de sangue foi proibida pelo corpo governante, ou seja, o grupo de liderança internacionais das Testemunhas de Jeová, a vacinação e a inoculação de soros já eram proibidas. Com base em Atos capítulo 15, do versículo 20 ao 29, onde nós temos uma reunião do apóstolo Paulo com Pedro, Tiago e outros irmãos em Jerusalém. Então, na base desses versículos, eles, as Testemunhas de Jeová, este corpo governante, afirmaram que a transfusão de sangue também era antibíblica, pois era o mesmo que comer o sangue. Note o que diz estes versículos aí em Atos, capítulo 15. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Então, esses são os versículos. Como tudo que é definido arbitrariamente por esse grupo de teologia, esse ensinamento absurdo também foi amplamente aceito e divulgado inquestionavelmente pelos membros desta seita em todo o mundo, gerando forte reação por parte da classe médica e das autoridades governamentais. Mas nada disto fez que mudassem de opinião este grupo religioso. Basicamente, a Sociedade Torre de Vigia, sede mundial das Testemunhas de Jeová no Brooklyn, Estados Unidos, argumentou este ensinamento da seguinte maneira. Note o que eles dizem. Abrem aspas para o que eles pregam. Um paciente no hospital pode ser alimentado pela boca, pelo nariz ou pelas veias. Quando soluções de açúcar são dadas por via intravenosa, isso é chamado alimentação intravenosa. Portanto, a própria terminologia do hospital reconhece como alimentação o processo de colocar nutrição em nosso sistema pelas veias. Consequentemente, o enfermeiro que administra a transfusão está alimentando o paciente com sangue por via intravenosa e o paciente que recebe o sangue está comendo pelas veias. Fecham aspas para o que eles dizem. Isto está na revista Sentinela de 1º de julho de 1951, na página 415. Atualmente, a Sociedade Torre de Vigia, a sede da organização desta religião, traz o mesmo ensinamento, estabelecendo entre seus membros, ou seja, os sócios, que toda a recepção interna de substância orgânica de outro ser vivo, inclusive o sangue, não difere em nada de qualquer refeição feita naturalmente por via oral. Outra analogia que usam para estabelecer a ideia de que a transfusão intravenosa é o mesmo que a ingestão de sangue, eles dizem, algumas pessoas, abrem aspas para o que eles dizem, algumas pessoas podem raciocinar que receber uma transfusão de sangue realmente não é comer, mas é verdade que quando um paciente está impossibilitado de comer pela boca, os médicos frequentemente alimentam-no pelo mesmo método que uma transfusão de sangue é administrada. Eles até fazem uma pergunta sobre isso. Será que não é assim? Eles dizem, seguindo ainda o raciocínio deles, examine as escrituras cuidadosamente e note que elas nos dizem para nos mantermos livres de sangue e nos abstermos de sangue, usando Atos capítulo 15, versículo 20 e 29. Eles continuam dizendo, o que significa isso? Se um médico lhe disser para se abster de álcool, será que isso significaria simplesmente que você não poderia tomar álcool pelo meio natural, ou seja, pela boca, mas que poderia transfundi-lo
diretamente nas suas veias? É claro que não. Dizem e perguntam eles. Assim também, se abster de sangue significa não introduzi-lo nos nossos corpos de modo nenhum. Fecham aspas para o que eles dizem. Isto está também na revista Sentinela, que foi editado em 1º de junho de 1969, nas páginas 326 e 327. Uma pessoa desavisada que for abordada com essas argumentações e exemplos certamente ficará muito confusa e será facilmente seduzida, pois parecem muito racionais os seus argumentos. Mas se submetermos esses argumentos a uma contra-refutação, logo perceberemos o quanto são frágeis e desprovidos de lógica e honestidade intelectual. Vejamos, por exemplo, vamos considerar 2 pacientes em um hospital. Um deles com grave desnutrição e o outro vítima de um terrível acidente no qual perdeu muito sangue. Se transfusão de sangue é o mesmo que alimentação via oral, ou vice-versa, conforme afirmam as testemunhas de Jeová, poderia um médico salvar esses pacientes ministrando uma rica e equilibrada refeição ao acidentado e uma vigorosa transfusão de sangue ao pobre desnutrido? Será que é assim? É óbvio que não. Qualquer médico de bom e são juízo submeteria a vítima de acidente a uma imediata reposição sanguínea e ao paciente desnutrido seria ministrar uma alimentação rica em nutrientes necessários à sua reabilitação física. Isso prova definitivamente que transfusão intravenosa não é o mesmo que ingestão via oral, como fazem parecer as testemunhas de Jeová. O sangue, pelo sistema circulatório, leva a todos os órgãos do corpo humano oxigênio e nutrientes vitais, indispensáveis à vida, mas não pode substituir os alimentos digeridos pelo processo digestivo natural. O corpo governante das testemunhas de Jeová adotou ainda o argumento do médico, um doutor chamado Jean Baptiste, ou Baptiste Denis, do século XVII, um dos pioneiros na técnica de transfusões, que se pronunciou da seguinte forma. Note o que esse médico disse, abre aspas. Ao realizar uma transfusão, isto nada mais é do que nutrir por meio de um caminho mais curto do que o normal, ou seja, colocar nas veias sangue, já feito em vez de tomar alimento, que só depois de várias mudanças se transforma em sangue. Eles usaram as palavras, fecham aspas, então, para as palavras deste médico, eles usaram esta citação do médico na Sentinela de 15 de setembro de 1961, na página 558. A citação que acabei de fazer e que eles usam do Dr. Denis, todavia, não encontra hoje sequer apoio entre os médicos ligados à Sociedade Torre de Vigia, visto que o juramento que se faz quando se conclui um curso de medicina isenta o formando de quaisquer vínculos religiosos, restando-lhe apenas responder de forma mais responsável possível pelas vidas que lhe forem confiadas no transcurso de sua carreira, que será fatalmente quebrada se obedecerem tal determinação da Sociedade Torre de Vigia. Ou seja, em vez de salvarem uma vida, poriam a mesma a perder. Qualquer pessoa sabe que para o sangue se tornar alimento deve ser ingerido como tal, ingressando no organismo pela boca, descendo até o aparelho digestivo, onde será processado e transformado em sua parte proveitosa e em nutrientes, efeito que não se alcança na transfusão intravenosa. Todos esses absurdos, engendrados pelo corpo governante das testemunhas de Jeová, formam um obstáculo quase que intransponível na história das testemunhas de Jeová. Uma vez,
considerada a hipótese de se extinguir tal doutrina, como ocorreu no passado, com a proibição da vacina e do transplante de órgãos, que agora é liberado por eles. Obviamente, quando isso acontece, a sociedade Torre de Vigia se defrontará com um colapso sem precedente entre seus membros em todo o mundo. Dada a tamanha problemática, não é de se estranhar a ânsia encontrada nas publicações das Testemunhas de Jeová sobre a possibilidade, hoje real, da confecção de sangue artificial. Eu vou citar agora a tabela composta pelas Testemunhas de Jeová sobre a composição de sangue. Talvez você que está me ouvindo não ache isso muito importante, mas para essas pessoas que são escravas desta sociedade Torre de Vigia, desta organização, talvez seja interessante para eles ver o que eles dizem, e talvez eles saibam o que a medicina realmente diz. Os principais componentes do sangue estão na revista Despertai, de 28 de outubro de 1990. O plasma, por exemplo, que é eles dizem cerca de 55% do sangue, é constituído por 92% de água, o resto é constituído por proteínas complexas, tais como globulina, também fibrinogênio e albumina. Tem as plaquetas, cerca de 0,17% do sangue, glóbulos brancos, cerca de 1%, glóbulos vermelhos, cerca de 45%. Assim, o corpo governante passa a classificar as substâncias contidas no sangue como maiores ou menores, o que, notadamente, revela a forma arbitrária e irresponsável com a qual a sociedade Torre de Vigia trata seus seguidores. Fica claro ainda que este escape teve de ser providenciado para que se reduzisse o número de baixas entre seus seguidores. Tal providência, obviamente, foi tomada de forma sutil para não despertar a indignação dos inúmeros adeptos da seita, que, por obediência aos seus dirigentes internacionais, sepultaram muitos entes queridos, os quais não teriam morrido se não houvesse tão equivocada interpretação. Note a questão do plasma. A inconsistência da política doutrinária da sociedade Torre de Vigia quanto a componentes aceitáveis e não aceitáveis é bem ilustrada pela sua política quanto ao plasma. Como se pode ver nas informações extraídas da edição de 22 de outubro de 1990 da revista Despertai, na página 49, o plasma constitui cerca de 55% do volume do sangue. Evidentemente, segundo o critério do volume, é colocado na lista de componentes maiores, assim proibidos pela Torre de Vigia. No entanto, o plasma é formado por 92% de água simples, o que nos leva à pergunta: quais são os componentes dos aproximadamente 8% restantes? Os principais são albumina, globulina, da qual a imunoglobulina são as partes mais importantes. Tem também fibrinogênio e fatores de coagulação usadas nas soluções hemofílicas. Estes são, precisamente, os componentes que esta organização religiosa, põe na lista dos que são permitidos aos seus membros. Veja, você que está me ouvindo, o absurdo. O plasma, como um todo, é proibido, apesar de seus componentes principais serem permitidos, desde que sejam introduzidos no corpo separadamente. É isso que eles dizem. É como se alguém fosse proibido pelo médico de comer sanduíches de queijo e presunto. Mas, se separar os componentes do sanduíche, ou seja, o pão, o queijo e o presunto, então poderá comê-los.
Uma lógica que apenas as vítimas da sociedade Torre de Vigia conseguem aceitar. Outra questão é dos leucócitos. Os leucócitos, muitas vezes chamados de células brancas do sangue, ou glóbulos brancos, também são proibidos. Na realidade, o termo células brancas do sangue é muito relativo, pois a maioria dos leucócitos existe de fato fora do sistema sanguíneo. O nosso corpo contém aproximadamente 2 a 3 quilos de leucócitos e apenas cerca de 2 a 3% dos leucócitos estão no sistema sanguíneo. A porcentagem restante, cerca de 97% a 98%, está espalhado por todo o tecido do corpo, formando o sistema de defesa ou imunológico. Dada tal aspecto, e considerando que a Sociedade Torre de Vigia passou a autorizar o transplante de órgãos, há nesta mudança de opinião outra contradição, uma vez que em um transplante o paciente pode receber muito mais leucócitos do que em uma transfusão de sangue. Note a incoerência. Não pode receber transfusão de sangue, mas pode fazer transplante, aonde vai junto com esse transplante mais leucócitos do que uma transfusão de sangue. A ausência de quaisquer bases morais ou lógicas para essa proibição é também vista no fato de o leite humano conter leucócitos. E, de fato, há mais leucócitos em 1 litro de leite do que se pode encontrar em 1 litro de sangue. O sangue contém de 4 a 11 mil leucócitos por mililitros cúbicos, enquanto que o leite materno pode conter, durante os primeiros meses de alimentação, até 50 mil leucócitos por mililitro cúbico. Isto representa entre 5 a 12 vezes mais do que a quantidade presente no sangue. E agora, como fica a situação? Os bebês das Testemunhas de Jeová também mamam? E como vão lidar com isto? Terceiro ponto que podemos analisar na sequência que estamos pensando, a proibição ao armazenamento de sangue. Outra contradição gritante é o fato de a Sociedade Torre de Vigia utilizar a lei de Moisés como fundamento para proibir a reposição de sangue. Com base em Deuteronômio capítulo 12, versículo 16, afirmam que todo sangue deve ser derramado no chão e que é contrário à Bíblia o seu armazenamento, como acontece nos respectivos bancos de coleta de sangue, coletas de sangue. Diante desta questão, considere agora os fatos seguintes com respeito aos componentes do sangue aceitos pela Sociedade Torre de Vigia. Essa organização cai em sua própria armadilha. Note o que eles dizem. O componente albumina. Talvez você não está familiarizado com essas expressões, mas acredito que você vai entender o teor do assunto. A albumina, permitida pelas Testemunhas de Jeová, é usada principalmente em tratamentos relacionados com queimaduras e hemorragias graves. Uma pessoa com queimadura de 3º grau em 30% a 50% do corpo necessita de 600 gramas de albumina. São necessários entre 10 a 15 litros de sangue para produzir essa quantidade. Note também o componente imunoglobina. A situação é semelhante no caso da imunoglobina, ou que seria os anticorpos. Para produzir anticorpos em quantidade suficiente para uma vacina que as pessoas, incluindo as Testemunhas de Jeová, que viajam para certos lugares, devem tomar como proteção contra a cólera, são necessárias perto de 3 litros de sangue como fonte de fornecimento. Isto é ainda mais sangue
do que geralmente se emprega em uma transfusão. E, de novo, os anticorpos são extraídos de sangue armazenado. Existe uma contradição no que eles procuram defender a não transfusão de sangue e outros métodos que eles permitem usarem aonde existe mais quantidade de sangue do que numa transfusão. Outro ponto também, os componentes preparados hemofílicos. Por exemplo, os preparados hemofílicos, antes dessas substâncias começarem a ser usadas, o tempo médio de vida de um hemofílico na década de 40 era 16 anos e meio. Hoje, graças a essas substâncias derivadas do sangue, um hemofílico pode alcançar o tempo normal de vida. Para produzir essas substâncias, estima-se que são necessários 100 mil litros de sangue armazenados. Perguntamos, então, por que a Sociedade Torre de Vigia aceita que seus membros se beneficiem desses tratamentos, uma vez que, para isto, são utilizadas grandes quantidades de sangue armazenado, doado voluntariamente por milhares de pessoas movidas simplesmente por um ato de solidariedade, gesto este não respeitado por nenhuma testemunha de Jeová? Isso é justo? Dando as costas para Deus? A publicação das Testemunhas de Jeová, intitulada Raciocínios à base das Escrituras, quando apresenta seus argumentos quanto à transfusão de sangue, descrevendo o tratamento que deve ser dado àqueles que os indaga, eles dizem o seguinte, abre aspas, o que fará se um médico disser, morrerá se não tomar transfusão? Fecham aspas. Eles sugerem como resposta, note o que eles sugerem, colocam na boca dos seus seguidores, eles dizem o seguinte, abrem aspas, se a situação for realmente tão grave, é para ele falar para os médicos, poderá o médico garantir que ele não morrerá se tomar sangue? Mas há alguém que pode restituir a vida à pessoa, e esse é Deus. Não acha que quando a pessoa enfrenta a morte, seria uma péssima decisão dar as costas a Deus, violando a sua lei? Eu tenho realmente fé em Deus? E você? Essas são as palavras da Sociedade Torre de Vigia. Fecham aspas, então, para o que eles dizem. Como eu disse, o título desse assunto está no Raciocínios à base das Escrituras, Sociedade Torre de Vigia, de 1985, na página 348. O próprio Senhor Jesus deu exemplo de uma pessoa que, para não desfalecer faminto, transgrediu a lei e ficou sem culpa. Trata-se de Davi. Ao chegar ao sacerdote Aimeleque, ele e seus companheiros tomaram dos pães da preposição, os quais, segundo Marcos capítulo 2, versículos 25 e 26, não eram lícito que Davi e seus homens comessem, conforme a história em Samuel, 1 Samuel capítulo 21, versículo 6, e relembraram a lei descrita em Levítico capítulo 24, do versículo 5 ao 9. Ainda na referida obra Raciocínio à base das Escrituras, sugere o seguinte como resposta, abre aspas, para o que eles dizem. Isso talvez signifique que ele não saiba tratar do caso sem uso de sangue. Quando possível, procuramos pô-lo em contato com um médico que tenha a experiência necessária, ou então procuramos outro médico. Isso que eles dizem na revista chamada Raciocínios à base das Escrituras, de 1985, página 348. Como é sabido, a inobservância das diretrizes ditadas pela Sociedade Torre de Vigia implica em sérias punições para seus sócios, o que acaba levando muito deles a tomarem atitudes à beira da loucura, quando segue rigorosamente essas normas. Baseado na hipótese de o receptor correr o risco de contaminação pelo vírus HIV na transfusão ou na reposição sanguínea,
amedronta ainda mais seus membros. A exploração apelativa dessa remota possibilidade tem afetado não somente entre seus seguidores, mas na sociedade como um todo a boa vontade e caridade de muitos que sinceramente desejam ajudar seu semelhante, doando aquilo que possui como bem físico maior, o seu sangue. Vamos analisar agora o que a Bíblia diz sobre tudo isso que nós dissemos até agora. Espero que não tenha sido cansativo para você. Com a finalidade de proibir a transfusão e a reposição de sangue, a Sociedade Torre de Vigia faz uso indevido de Gênesis capítulo 9, versículo 4, onde diz: somente a carne com sua alma, ou seja, seu sangue, não deveis comer. E Atos capítulo 15, versículo 20, onde diz: mas escreve-lhes que se abstenham das coisas poluídas por ídolos e da fornicação e do estrangulado e do sangue. Versículos que tratam da proibição do uso de sangue animal na alimentação, afirmando que aceitar sangue de qualquer modo é o mesmo que comê-lo. Todavia, o contexto desses versículos esclarece que jamais poderia ele ser usado isoladamente para a discutida finalidade. Aos cristãos fica apenas estabelecido que se abstenham do uso de sangue como comida. Esses versículos também sofreram uma interpretação errônea quando utilizados para proibir a vacina, que permaneceu fora do alcance das testemunhas de Jeová por muito tempo. Mantiveram esse posicionamento contra a vacinação por mais de 20 anos, quando então a aboliram. Isso está na revista A Sentinela, de janeiro de 1954, na página 15. Quanto ao transplante de órgãos, a revista Sentinela de 1º de junho de 1968, na página 349, considera esse procedimento médico tão repugnante quanto o canibalismo, uma prática comum entre os povos bárbaros. Esta está suficientemente claro para qualquer leitor da Bíblia, por mais simples que seja, que as citações bíblicas de Atos capítulo 15, versículo 20, Gênesis capítulo 9, versículo 4 e Levítico capítulo 17, do versículo 10 a 14, refere-se, em um primeiro momento, à proibição de comer sangue de animal. Jamais esteve em foco a ideia de comer sangue humano. A Bíblia não permite o canibalismo, isto é, o ato de comer carne humana, muito menos o ato de comer sangue humano. E o mesmo conceito médico de alimentação endovenosa, utilizada pelas testemunhas de Jeová, pode ser alimentar, mas não é comer, o que escapa da proibição objetiva da palavra de Deus. Quando se faz transfusão, a pessoa não está comendo sangue. Considere-se ainda que a técnica de transfusão ou reposição não se enquadra no ato de consumo intencional por parte daqueles que fazem por meio dos gêneros alimentícios que levam sangue em sua receita, como no caso do chouriço, mistura de sangue suína acrescido de açúcar, é um alimento feito. Um doador e um receptor jamais cogita que o sangue doado será objeto de solução para famintos. Antes, terá o nobre propósito de salvar a vida daquele que se vê necessitado dele para fins estritamente medicinais. Em uma consideração bíblica, o motivo pelo qual Deus vetou aos homens o consumo de sangue animal está diretamente relacionado à santidade que este fluido possuía, em especial nos rituais sacrificiais do tabernáculo. Observando que a regra remota ou vai até aos tempos de Noé, em Gênesis capítulo 9, versículo 4, quando se acha frisado que a vida do animal reside em seu sangue.
Esta mesma santidade deriva do fato de que era o sangue que Deus exigia para si como forma de expiação de pecados. O sangue era apresentado no altar do Senhor. Ainda neste âmbito, todo homem era obrigado a derramar o sangue de um animal que não prestasse para um sacrifício. Uma vez que todo o sangue fosse derramado no chão, deveria ser coberto com pó, conforme está escrito em Levítico capítulo 17, versículo 13. Em contestação aos conceitos da sociedade torre de vigia, encontramos nas palavras do Senhor Jesus, em João capítulo 15, versículo 13, uma contundente declaração de que, se assim for necessário, a própria vida de alguém deve, como prova de extremo amor, ser entregue por seus amigos. Declaração que se acha anotada com semelhante teor no próprio livro que eles chamam Bíblia, tradução do Novo Mundo, onde está escrito assim: ninguém tem maior amor do que este, que alguém entregue sua alma, ou seja, a vida, a favor de seus amigos. Essa expressão está em perfeita conformidade com toda a doutrina sacrificial descrita no Antigo Testamento, quando, segundo a lei, o transgressor, a cada pecado cometido, deveria apresentar ao sacerdote, de acordo com seu erro, um animal que se encaixasse nas especificações da lei mosaica, para que por meio da morte deste animal, o derramamento do sangue pudesse atender ao propósito da expiação, pagando o animal pelo erro de seu ofertante, conforme ensina também o Novo Testamento. Note o que a Bíblia diz no Novo Testamento. Sim, quase todas as coisas são purificadas com sangue, segundo a lei. E a menos que se derrame sangue, não há perdão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Ainda neste capítulo de Hebreus, nos versículos 16 a 18, atesta-se ou afirma-se que há necessidade de o testador morrer para que seu testemunho tenha validade. Constatando-se, no versículo 18, que mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Neste aspecto, contrariamente à visão das testemunhas de Jeová, a doação de sangue recebe, em toda a sociedade, o mais alto conceito de sentimento, de humanidade e amor ao próximo. Características que devem ser obrigatoriamente encontradas entre os que se dizem cristãos. No que diz respeito ainda às ações humanitárias, vemos Tiago, em sua Epístola Universal, reprovando duramente aqueles que, tendo consciência de suas responsabilidades, deixam de beneficiar seu semelhante com seus favores. Segundo o autor, pecam os que têm consciência do benefício que devem executar em favor de seu semelhante e não o fazem. Tiago capítulo 4, versículo 7. Posição esta que se equipara à citação de Cristo na parábola do servo vigilante em Lucas, capítulo 12, do versículo 35 a 48. A vontade do Senhor Jesus é que amemos o próximo como a nós mesmos. Mateus capítulo 22, versículo 39. Entendemos, portanto, que não há nenhuma passagem bíblica que regulamente a questão de transfusão e reposição de sangue. E, portanto, a própria Bíblia diz que onde não há lei, não há transgressão. Romanos capítulo 4, versículo 15. Este é um dos graves erros desta organização religiosa. Mas existe erro maior, que é o que eles pregam, que é a salvação da alma de uma pessoa depende das boas obras, e é por isso que seus membros se esforçam tanto para fazer seu trabalho de campo, como chamam, quando os vemos batendo de casa em casa para divulgar sua doutrina, vender ou doar as suas revistas. Isto, eles acumulam boas obras para a salvação deles. A Bíblia afirma que a salvação não vem das obras, ela é um presente de Deus.
A Bíblia diz claramente que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Um grande erro também é que não existe inferno. Na hora da morte, as pessoas estão num sono, o sono da alma, que um dia elas vão ressuscitar simplesmente para entrar no paraíso ou vão ser extintas. A Bíblia, pelo contrário, ela afirma que as pessoas, ao morrerem, a pessoa, se é salva, vai para o céu. Paulo disse que ele desejava partir e estar com Cristo, que era isto muito melhor. Nós vemos que em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, a partir do versículo 11, vemos que no juízo final, diante do trono branco, os ímpios vão ser ressuscitados seus corpos, as suas almas vão ser trazidas do inferno que estavam até aquele momento, e agora corpo, alma e espírito vão ser lançados depois do julgamento no lago de fogo. Como se explica isto? Então, você, para ser salvo, você precisa crer no Senhor Jesus. Transfusão de sangue não é uma proibição bíblica. Não existe um versículo na Bíblia que nos mostre que é proibido este ato. Simplesmente existe esta organização religiosa que se apoia em versículos aparentemente que dizem isto e fazem disto uma doutrina, e vemos que os membros, os filhos dos membros dessa organização sofrem e até morrem por obedecer a algo que não é bíblico, é simplesmente algo da organização mal interpretado que nós vemos e já vimos neste vídeo.